Estamos recebendo também o doutor em Psicologia Evolutiva e da Educação Especialista Clínica e membro do movimento Afro-LGBT, Alberto Jorge Silva. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Eu só gostaria de fazer uma correção. Doutorando. Doutorando, perdão. Estou fazendo doutorado. É uma satisfação muito grande retornar mais uma vez a esta casa, onde eu militei tanto tempo como profissional dos meios de comunicação. E estamos recebendo aqui o polêmico, posso falar polêmico, deputado federal Jair Bolsonaro? Normal, é que eu debato, eu converso com qualquer um, não procuro falar para você, não me pergunte sobre isso, sobre aquilo, quem vai debater comigo, sem problema nenhum. Bom, Jair Bolsonaro recebeu ontem a comenda, a Ordem do Mérito Legislativo, na qual 24 personalidades da sociedade brasileira foram homenageadas por seus trabalhos e serviços oferecidos ao país. Ele é deputado federal do PP pelo Rio de Janeiro, está no sétimo mandato e é conhecido por seus posicionamentos conservadores e coleciona aí uma série de declarações consideradas polêmicas. De participação no Conselho de Ética, respondi dezenas de processos, todos por debates, e embates. Nenhum por corrupção ou aí ter feito com maldade para quem quer que seja. Essa é uma honraria da Assembleia Legislativa e cada deputado indica uma pessoa que vai ser homenageada, que vai receber essa medalha de honra. Roberto Jair Bolsonaro, nascido em Campinas, deputado federal pelo Partido Progressista, foi o mais votado do Rio de Janeiro na última eleição. Quando falo aqui que eu tenho posições contrárias ao meio ambiente, alguém concorda com a política de demarcação de terras indígenas no Brasil? Se concorda, dá com interesses externos ou por ignorância. Cada vez se prega mais no Brasil e fora do Brasil que a Amazônia é patrimônio da humanidade, que ela deve ser gerida, a sua gerência deve ser compartilhada, ou seja, estão cada vez mais pregando a internacionalização ou a desnacionalização da Amazônia. O Partido Verde, desculpa que não é o Platini, está completamente equivocado. Se fosse um partido voltado realmente para o meio ambiente, seria aqui uma bancada aqui de senadores, deputados federais, estaduais, majoritária aqui no coração do Brasil, que temos aqui a nossa floresta amazônica, que é exatamente o contrário. O Partido Verde, pelo que eu sei, nada com o Platini, repito aqui, são grandes defensores da maconha. O Eduardo Jorge, inclusive, é um grande defensor da maconha. Em vários momentos televisivos, defende essa prática. Qual pai quer isso para o seu filho? Ninguém quer isso daí. E está numa picuinha essa discussão. Eu, por exemplo, devo agora, por ocasião da janela que aprovamos no Senado, sair do meu partido. Não sei se o Platini vai fazer a mesma coisa aqui. Procurar um partido que lhe dê mais espaço. E você vai para que partido? Eu estou já noivo do PSC. PSC. Partido Social Cristão, que teve o último candidato a presidente, o pastor Everaldo ali. Tá, ok? Então a nossa vida não pode se pautar em picuinhas. Nós estamos em via de perder a Amazônia. O COP21 agora na França estão discutindo a questão do AAA, um grande corredor ecológico com 136 milhões de hectares que, sob o falso pretexto, Platini, de deter variações climáticas, isso deve ser mantido intacto ad eterno. Nós sabemos que não é isso. Eles querem mais cedo ou mais tarde tornar essas áreas e as indígenas independentes, para que o primeiro mundo venha aqui colonizar os índios novamente, e explorar o que nós temos de bom aqui: biodiversidade, riquezas minerais, água potável, gás, petróleo, e esse grande espaço vazio que temos na Amazônia, que é cobiçado por países como China, Índia, juntos em 2 bilhões e 400 milhões de habitantes, para alocar população excedente lá. Você pode ver, a China agora mesmo acabou de abolir a lei do filho único. Lá a China cresce, mesmo com toda a lei, lá é o controle natalidade rígido, cresce 20 milhões de habitantes por ano. Com a fim da lei do filho único, pode ter certeza que vão passar para 100 milhões. Para onde vai esse excesso populacional? Com toda certeza não vai para Marte, para Saturno, nem para a Lua. Vai acabar vindo para cá mais cedo ou mais tarde. Esse é o problema que nós temos. As reservas indígenas estão aqui sendo usadas para exatamente preservar essas áreas para este povo que está aí fora, que vai acabar mais cedo ou mais tarde colonizando aqui o norte da calha dos rios Amazonas e Solimões. Eu queria saber a opinião agora do Alberto Jorge sobre a homenagem que foi feita ao Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu acredito que a homenagem proposta pelo deputado Platini, ela vai além da questão partidária. Várias vezes a sociedade tem se manifestado, mas houve uma manifestação que juntou da Arquidiocese de Manaus aos terreiros de Umbanda de Candomblé. Isso foi discutido entre todos nós.
E aqui eu peço permissão para citar um dos grandes expoentes desta terra, que é o professor José Seráfico, que pertence aos quadros de A Crítica, no artigo que ontem ele assinou. Ele diz o seguinte: que Bolsonaro revele sua tolerância, beirando até a aprovação do crime pelo estupro, que alimente homofobia confessadamente transmitida aos seus descendentes, nada há a objetar. Afinal, ele e todos os demais cidadãos devem ter livre o pensamento e assegurado o direito de pensar. Afinal, não será ele o primeiro da história a comportar-se dessa maneira desprezível. Hitler não fez diferente. O que não implica admitir que o parlamento, qualquer que seja seu nível, compactue com as ideias e os propósitos lesivos à democracia. Por tudo quanto se conhece do homenageado e pelo que se sabe da dura caminhada da sociedade brasileira, no caminho da democracia, esta restará ferida de morte, a não ser que os dirigentes da Assembleia Legislativa impeçam a ofensa que se prepara, a não ser que os próprios deputados entendam desimportante a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O editorial de A Crítica, hoje, diz o seguinte, no seu último parágrafo: a panaceia em torno do tema tem levado instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e uma série de instâncias de representação da sociedade a alertar para que sejam tomadas providências que impeçam efetivamente o avanço dos retrocessos capazes de minar duramente a democracia em construção no Brasil. A liberdade de expressão não pode ser confundida ou tratada como um abrigo para atacar a honra das pessoas, discriminá-las e incitar o preconceito e o racismo. Essa é uma conquista valiosa para ser lançada no ralo. Os poderes instituídos têm o dever de zelar pelas conquistas e aprimorar os direitos. Então, vejam bem, são duas situações colocadas aqui por eminentes pessoas que não são OAB, que não são partidos políticos e que efetivamente estão preocupados com algo que é de maior valor para a sociedade, que são os direitos democráticos, que são os direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente não está falando apenas de OAB. Nós não estamos falando apenas de um segmento, de uma parte da sociedade. Nós estamos falando de um todo. Algo que se inicia lá, bem distante, na Grécia Antiga, quando nós discutimos o conceito de democracia. Algo que é trazido da Revolução Francesa. Ainda há pouco eu assistia na... É uma doença a ser curada. Palavras dele, ainda há pouco, na sociedade. Isso foi declarado pelo deputado. No momento em que os deputados quiserem intervir, então vejam bem. Ao mesmo tempo, eu vi o deputado, eu vi os dois deputados. Eu aqui não represento a mim mesmo. Eu represento, no mínimo, o Sindicato dos Psicólogos do Estado do Amazonas. Tá? Sou pertencente por classe ao Conselho Regional de Psicologia, que também se posicionou contrário. Sou afro-religioso, tenho um trabalho com a Arquidiocese de Manaus. Chegamos a conversar, eu e Dom Sérgio Castriani, sobre isso. Tá? E sou afro-LGBT. Então vejam bem, o deputado, no exercício do seu mandato, como diz a democracia, ele tem a liberdade de falar aquilo que acha. Agora, é terrível que o deputado Sinésio Campos que homenageia um cabo da Polícia Militar. E o deputado Platini perca a oportunidade de homenagear soldados, sargentos, oficiais da Polícia Militar,
que dão a vida por esse Estado para homenagear uma pessoa que não é do nosso Estado e que efetivamente não fez. Aí há um erro da Assembleia Legislativa. Eu disse isso ao deputado Josué Neto, em conversa com ele. Ele admitiu que há uma falha do Legislativo, que essa não era uma indicação. O Legislativo, ele acata a indicação dos deputados, mas não tem poderes, não há no arcabouço legal da Assembleia, no regimento, algo que possa barrar. Né? É um direito. Mas aí vem aquela coisa, até onde um legislador tem o direito de usar de suas prerrogativas para fazer algo que vai de encontro a um desejo de uma sociedade. Você quer falar sobre isso? Deixa eu falar aqui, Platini, depois eu passo para você. Fique à vontade. Se fosse o Jean Willis aqui, o nobre colega estaria vibrando e soltando fogos. Eu né? faço questão de... Você quer falar? Não. Vamos falar junto aqui, a gente vai falando junto aqui. Bom, fique à vontade. Se fosse o Jean Willis, o colega aqui estaria soltando fogo, ia dar um beijinho nele. Quem sabe convidá-lo para um chopinho à noite, né? Não, deixa eu falar agora. Por favor. Tá ok? O senhor falou muita coisa, eu ouvi aqui. Estou muito feliz com a tua palavra. E também com o José Serafico, etc. Porque dá tempo de mostrar para a sociedade. Kit gay. O senhor sabe o que é isso? Não deve saber. Tá certo? Sim. Por que essa briga minha na questão LGBT? Porque eles queriam, em 2010, distribuir para as escolas públicas do Brasil, para o filho do pobre, cartilhas, filmes de meninas se beijando, de homens se acariciando, cartazes, etc., para criancinhas a partir de 6 anos de idade para combater a homofobia. Ou seja, iam dar aulas de sexo explícito homossexual para criancinhas de 6 anos de idade para combater a homofobia. Amigo, faça o que bem entender com o teu corpinho maravilhoso que está aí. Quero mais que o senhor seja felicíssimo. Agora, não embosquem as criancinhas na escola. Isso é uma canalice. A criança é um ser humano, um anjinho que está na escola. E o pai, quando lança o seu filho para a escola, é para ele aprender física, química, matemática, biologia, e não para aprender homossexualismo. Como que o senhor faz aqui fora é bonito e é exemplo da sociedade. Não é. Não pode. Se uma pessoa vai ter esse comportamento na frente homossexual, que o tem vai ser feliz. Mas que não faça isso por influência da escola. Então acho que eu matei a questão LGBT. O senhor é homofóbico? Olha, se ser homofóbico e defender as crianças, a família, pode continuar. Eu estou do lado dele aqui. Se eu fosse homofóbico, eu estaria brigando com ele. Tem uma frase que o senhor deu numa entrevista à revista Playboy, dizendo que prefiro que um filho meu morra num acidente. Deixa eu continuar aqui. Que apareça por aí como um bigodudo. Eu vou continuar aqui. Sim. Eu não quero. Você sabe que eu estou indo bem? Sim. Você sabe que eu estou indo bem? Quem está ouvindo a tua rádio aqui está prestando atenção, então eu não vou desviar. Questão de estupro. É porque tem a ver com o tema de homossexualismo. Eu estava no Salão Verde da Câmara e um debate que estava acontecendo com a deputada Maria do Rosário em 2003. Qual era o debate? Redução da maioridade penal. O que tinha acontecido para a Rede TV nos convidar para debater? Um crime hediondo tinha acabado de ser desvendado dias anteriores. Ou seja, um casal de namorados, né? Um moleque de 19 anos, a menina linda, 16 anos, maravilhosa, até eu tenho imagem de uma filha minha que está chegando nessa idade também, foi surpreendida na área rural de São Paulo, por 5 marginais. O garoto foi executado com um tiro na nuca. E aquela menina, por 5 dias, foi estuprada em rodízio por 5 marginais. Entre eles, um menor chamado Champinha. Esse Champinha, com 17 anos, no último dia, degolou a menina com uma faca cega. Cortou a cabeça dela fora. Ele foi pego. E a Maria do Rosário foi debater lá comigo, que eu sou a favor da redução da maioridade penal. Ela foi debater dizendo que Champinha não devia ser punido, não deveríamos reduzir a maioridade penal, porque não sabia o que estava fazendo. Ela perdeu o debate comigo. E me chamou, você vê claramente na fita, de estuprador. Eu não vou levar esse desaforo para casa para uma pessoa que está defendendo o estupro nas mulheres. Atenção, menores de idade do que está nos ouvindo aqui. Segundo a Maria do Rosário, vocês podem estuprar e matar quem bem entender que vocês são inimputáveis. E agora, como dei aquele troco nela, aquele toco nela, eu sou agora o estuprador. O senhor foi mal interpretado? Não fui mal interpretado. Eles pegam a partir do momento que eu falo que aquilo para ela, para frente, e não pegam o passado. É igual quando a polícia militar aí
entra em embate e morre um cara na rua. Geralmente a imprensa fala, era trabalhador, era estudante, e só vê do corpo para frente. O que aquele cara fez até trocar tiro com a polícia e morrer, não se toca no assunto. O policial passa a ser assassino, bandido, etc. E geralmente vai preso. Por isso que a segurança pública no nosso país cada vez vai de mal a pior. Então está explicado a questão do estupro. Eu tenho projetos em Brasília para majorar a pena de estuprador. E mais ainda, o estuprador condenado, ele só vai poder requerer progressão caso se submeta voluntariamente a uma castração química. O que eu tenho de estuprador? O que eu estou aqui estimulando o estupro no Brasil? É brincadeira, isso aí é conversa para dormir. É quem não tem nada na cabeça, né? Não vou falar microcefalia, que é uma questão grave. É quem não tem cérebro. Tá ok? A questão que ele fala de racismo. O senhor achou para minha cara, minha filha vai ser cotista um dia ou não? Tem uma filha. Vai ser cotista. Porque meu sogro é o Paulo Negão. E ele gosta de ser chamado de Paulo Negão. Nós somos um país misturado, somos iguais. Não pode haver diferença entre eu e você, eu, ela, ele, entre nós. Somos iguais. Por que discriminar o nordestino? Eu sei que estou no norte. Mas quando estou no Nordeste, que o Lula faz a campanha maravilhosa lá de demagogia. Porque, por exemplo, 2 porteiros, um afrodescendente, como a senhora que está na minha frente aqui, o senhor que está aqui do lado aqui, e um cearense, por exemplo, um paraibano, como contei esse exemplo lá. Ambos têm filhos da mesma idade. Prestam o mesmo concurso público. O paraibano tira 9 e não vai para a faculdade. E o afrodescendente tira 5 e vai. Isso é justo? Está discriminando os nordestinos. É a política de ódio entre nós. O governo é especialista em jogar homo contra hétero, pai contra filho, nortista contra sulista, rico contra pobre. É a política da divisão. E agora querem jogar os homens contra as mulheres. Em Brasília, semana retrasada, mulheres contra mulheres. Marcha das mulheres negras. Que pipoca é essa? Bancada com recurso público? Que pipoca é essa? A mulher, toda vez que há uma coisa grave aqui no Brasil acontecendo, mexendo com o Lula, tem cara de racismo que a Rede Globo bota no ar. O que é isso? As outras televisões não botam. Eu tenho muita mulher que fala pra mim, eu queria ser como essas que estão sendo aí, dizendo vítima de racismo. Mulheres negras maravilhosas. Você acha que eu queria ser o Neymar ou não? Negro como eu queria, com o futebol que ele tem. Não falta a Bruna Marquezine para ele, não falta a Bruna Marquezine, as louras, morenas, mulatas mais bonitas do mundo. O racismo no Brasil é grana. Você tem grana, tu é bonito, não tem, tu é feio. Agora, querer nos estimular a nos dividir, dizer que eu estou discriminando, não é doença não, companheiro. Vocês foram maldosas, como apelidaram aquela questão do cura gay aí em Brasília. Já que o senhor é psicólogo, se eu chegar pro teu e te procurar agora e falar assim, eu quero sair do armário, eu quero ser gay, o senhor me atende e vai me aconselhar sem problema nenhum. Agora, se for o contrário, se eu for gay e procurar um psicólogo e falar, eu quero deixar de ser gay, sabe o que acontece com o psicólogo? Ele pede o registro no Conselho Federal de Medicina. E o projeto chamado Cura Gay é para dar liberdade ao psicólogo, ouvir quem bem entender e chegar num acordo com ele, entre 4 paredes. Agora, eles querem exatamente o contrário, né? Criminalizar, expulsar do Conselho Federal de Psicologia o psicólogo que porventura aconselha alguém, não porque ele quer, mas a pedido do paciente a deixar de ser gay. Pela mesma coisa, ele está dizendo, porque isso é linguagem popular, né? Que quem é gay jamais deixa de ser. Mas tem muita gente que deixa de ser gay, porque isso não é nascença, é comportamento. O senhor está querendo dizer que a pessoa torna-se gay porque quer... Comportamento. É comportamento, ele quer ser, qual é o problema? Tem homem aí que gosta de estar se relacionando com mulher, fazer coisas que eu jamais faria. Então, que é problema dele, é decisão, quer ser, vai ser feliz com o bem entender. Agora, não tentem nos lançar aqui nessa vala comum de que eu sou um grande... Fala em Hitler aqui. Por que eu não falo em Lenin? Desculpa aqui. Por que eu não falo em Lenin? Hitler matou aí 6, 7 milhões de judeus inocentes. Agora, Lenin, as ditaduras de esquerda mataram quase 200 milhões no mundo e não se fala nada no tocante a isso. Porque, olha só, é proibido você usar suástica, é crime. Botar uma suástica no peito e sair por aí. Agora, esse martelo é até partido político reconhecido. Esse é o nosso Brasil do politicamente correto, tá ok? Então, a OAB. Alguém já ouviu alguma palavra da OAB no tocante a roubalheira na Petrobras? Sob menção? A OAB é um puxadinho do Poder Executivo. A OAB conseguiu o que queria. Não são auditadas, extorquem os bacharéis de direito em concursos para exame da ordem, tá ok? Acaba escravizando os bacharéis
como se fossem aí boys de luxo em grandes escritórios de advocacia da OAB, saudosa OAB. E quando se fala em ditadura, para encerrar aqui, quem pediu, não é quem botou militar lá, perguntaria para o senhor agora aqui, quem foi o primeiro general ditador e quando é que ele assumiu? Me responda, por favor. Eu estou perguntando para o senhor aqui, quem foi o primeiro general ditador e quando foi que ele assumiu? Estou perguntando para o senhor. Nós tivemos, a partir de 64, não, fala vários generais. Não, fala data, por favor. Foi 31 de março o golpe? O golpe de 31 de março já foi dentro então, vamos lá. Contexto de então, os militares tiraram João Goulart do poder, é isso? Quem caçou João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 1964. Quem elegeu Castelo Branco foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64, inclusive com o voto de Luiz Guimarães. Ele só assumiu dia 15. A OAB fez campanha nas ruas para tirar o João Goulart. A OAB. Tá? Aí toda a imprensa, exceção, exceto o Jornal Última Hora, em seus editorais pediam a saída do João Goulart. Que nós estávamos a um passo do comunismo. Os empresários, os agricultores, as mulheres nas ruas. A Igreja Católica, nos sermões dos padres pelo Brasil todo, pediam a saída do João Goulart. E acabou acontecendo. Hoje nós estamos num período pior do que o pré-64. Pior do que... Já empatamos agora aqui, tá? Empatamos no tempo aqui agora aqui. Pior do que o pré-64. E vamos saudar o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco pela Zona Franca de Manaus. Nem o senhor estaria aqui uma hora dessa. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto ouvindo Alberto Jorge, o Platini e também a participação do nosso ouvinte. 7h32. Debate que hoje discute a homenagem que foi recebida ontem pelo deputado Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nós temos aqui a participação dos ouvintes. Antes de voltar com o Alberto, a gente tem a participação, são várias mensagens aqui no nosso WhatsApp, 992912167. O ouvinte diz o seguinte... concordo com a homenagem, inclusive acho que ele tem que ser candidato à presidência da República. Outro diz, sou a favor da condecoração ao deputado Bolsonaro. Outra mensagem, ouvinte diz, Bolsonaro é o que há de pior hoje na política. E tem o ouvinte Tiago que deixou aqui a mensagem perguntando qual a contribuição do deputado Bolsonaro política para o país. E ele fala em relação aos projetos, né? São 25 anos no parlamento e um dos questionamentos dele é o que até agora foi um projeto aprovado? Olha, o pessoal pega no meu pé em cima disso aí, é uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada. Em junho o parlamento aprova por ano em média 4, promulga 4 emendas à Constituição por ano, e 2 são do Executivo. Então, é um motivo de glória, de orgulho para mim, e é uma PEC que garante o voto impresso, ou seja, a suspeição de fraude vai deixar de existir, tá ok? Então ele devia me elogiar, não o contrário. Agora, tão importante quanto aquele centroavante que faz um gol, é o goleiro, o zagueiro que evita outros, tá ok? Agora, se for analisar a questão de mérito, né, quais são os projetos mais importantes, tem projeto lá que, pelo amor de Deus, uma baboseira só. Agora, mesmo assim, é muito difícil aprovar um projeto. Deixa eu só abrir aqui o espaço para o Alberto Jorge. Por favor, Alberto Jorge. Eu acredito que um parlamentar que é alçado ao Congresso Nacional, à Câmara Federal, tem o dever e a obrigação de conhecer a fundo aquilo que discute. O fazer da psicologia, ele é bem específico e não é do Brasil, é internacional. O tratamento que um psicólogo dá a uma pessoa que busca um consultório de psicologia em sofrimento psíquico, seja ele qual for, tem que ser isento. Eu não posso curar, eu não posso descurar. Quem vai em busca de um consultório psicológico é diferente de quem busca um consultório de psiquiatria. Orientação sexual é uma coisa, opção sexual é outra coisa. Mas parece que o deputado, ao longo desses anos todos, ainda não conseguiu entender esse conceito. Qual é a distinção que se tem nisso aí? E faz uma confusão conceitual. Porque se homossexualidade é doença, homofobia é doença também. Porque não sou eu que afirmo, grandes e grandes teóricos, grandes expoentes da psicologia, dizem que a homofobia é a homossexualidade recolhida. É alguém que não resolve sua própria homossexualidade e que agride dessa forma os homossexuais.
E eu, na minha dissertação de especialização em psicologia clínica, estudei o perfil de um homofóbico que matou um rapaz com 18 facadas. E na realidade, provei por A mais B, tirei 10 com direito à publicação na Universidade Luterana do Brasil, que aquela pessoa, na realidade, matou, foi a própria homossexualidade dele. Essa agressão, essa beligerância contra a homossexualidade acontece demais. É um problema que nós deveríamos lutar para evitar até essa situação toda. Isso é algo muito sério. Um salário abaixo do salário mínimo. Existe um jeito aí, se prostitui, e aí vai uma incidência de AIDS. Eu iria lá fazer. Mas você sei que está falando aí, não, um desabafo. Não estou dizendo que existe um leque de opções para quem quer. Não pode generalizar. Eu, meia dúzia de soldados que faz isso largamente, todo meio tempo. Não é meia dúzia, não. Quantos são? Tem meia dúzia. Eu já fui lá ver. O senhor perdeu, o senhor perdeu lá. Trabalho de confusão lá pra caramba. Eu tenho um trabalho com prevenção de DST. Mas esse moleque já nasceu assim, o que vai fazer programa sexual já? Orientação sexual. Vou te levar no psicólogo. Nosso debate não permanece ainda aqui nos bastidores, o papo está muito animado. Ele faz essa assim. Quase imitando o clima. Criticou o Platini porque ele perdeu a oportunidade de oferecer uma medalha para um praça, jogando oficiais contra praças. Mas depois usa um general para dizer que eu não presto. Olha só, então quando é para me atacar, o oficial é bacana. Quando é o contrário, é o praça. Essa luta não vale entre nós aqui. E ele falou também aqui a questão de que não tem nada demais uma criança de 5 anos de idade ouvir falar sobre um homossexualismo. Você, pai que está me ouvindo, eu faço um apelo para você, anota aí, entra no YouTube, André Lázaro, Jair Bolsonaro. Repetindo, André Lázaro e Jair Bolsonaro. Quem é cidadão? Era secretário de alfabetização do MEC. Dentro da Câmara, o que ele falou sobre o kit gay? Passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para confeccionarmos um filme beijo lésbico para combater a homofobia nas escolas para criancinha de 6 anos de idade. Bota no YouTube. Bota no YouTube. Pai, você queria que esse filme passasse para o teu filho na escola? Ou para tua filha de 6, 7 anos, 2 meninas se beijando de língua? Isso não tem nada a ver com homossexualismo. Mas você está estimulando a molecada para o sexo. E daí você escancara as portas para a pedofilia. Não tem nada a ver com homossexualismo, deixa bem claro aqui. Se uma criança se excita vendo 2 meninas se beijar na sala de aula, se chegar um marmanjo qualquer e levá-la para um canto e começar a acariciá-la, ela vai estar simpática a sofrer abuso sexual. Ou seja, me desculpe aqui, mas eu entendo que usam o movimento LGBT para estimular a pedofilia no nosso país. E digo mais, entra no site Humaniza Redes da Secretaria de Direitos Humanos. Você vai ver lá sobre pedofilia. Ou seja, para encerrar aqui, você, cidadão, homem ou mulher que está aí agora aqui, você saiu para um canto qualquer, no mato, aí você viu aí um homem introduzindo seu pênis em um menino de 3 anos de idade. Vai chamar a polícia. Policial, cuidado que você pode ser preso. Porque segundo o site Humaniza Redes, você tem que levar esse cara que estava introduzindo o pênis no menino para um hospital e submetê-lo a um lado psiquiátrico. Por quê? Psiquiátrico. Porque caso ele sofra de transtorno, segundo o site Humaniza Redes de Dilma Rousseff, ele deverá ser internado e não ser preso. Por isso, quando eu falo que esses casos eu resolveria na peixeira, dizem que eu sou grosso. Muito obrigado aí. O deputado Jair Bolsonaro é deputado federal pelo PP no Rio de Janeiro. Alberto Jorge. Um dia a humanidade viu uma pessoa surgir da Alemanha com propostas radicais. E a humanidade acreditou nesse homem. Ele começou perseguindo negros, prendeu gays, prendeu testemunhas de Jeová e fez o holocausto dos judeus. Nós estamos vendo acontecer no Brasil a eclosão do ovo da serpente, vindo de várias partes. A minha fala é para a população amazonense.
Não fomos nós, na maioria da população amazonense, que demos esta comenda. Não foi o parlamento como um todo, porque houve quem se opusesse. Abraço do Bolsonaro, o Alberto Jorge aqui no estúdio. Não tenho preconceito. O senhor é ser humano. Eu de respeito a pessoa humana. Eu quero agradecer também a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, filho do Jair Bolsonaro, e está transmitindo ao vivo pela internet. Periscope, exatamente. Qual que é o link? Depois fica arquivado? Fica direto no Twitter, Bolsonaro SP. Bolsonaro SP. Então vai lá no Twitter que você pode resgatar esse debate que foi feito aqui na Crítica FM. E esse foi o nosso debate da semana. A Crítica Notícia fica por aqui. Na próxima sexta-feira teremos um próximo debate. E na segunda a gente está de volta a partir das 6 da manhã. Até lá, um ótimo dia para você e um bom fim de semana. Agora na faculdade, então, um debate que eu gosto bastante da questão da Amazônia. Nós estamos na área mais rica do mundo e nós estamos na iminência de perder essa área por falta de exatamente gente que entenda que a Amazônia é nossa. Ela não é patrimônio da humanidade. Ela tem que ser gerida por nós e não de forma compartilhada pelo mundo. Aqui você tem tudo, biodiversidade, riquezas minerais, água, gás e um grande problema que acaba sendo espaços vazios. O primeiro mundo está de olho na gente. Então nós devemos aí, a Amazônia é a solução para o mundo e acaba sendo um problema para o Brasil. E sobre as críticas, sobre a polêmica, né? Essa visita é cercada de polêmica, assim como deve ser em todos os lugares. Olha, o que me acusa aí é fascista, racista, homofóbico. Poxa, me acusa de concreto, me acusa de gorgulho, tá tão na moda, tá ok? Isso aí é a maneira que o pessoal faz, alguns fazem para tentar me desgastar. Porque eu vou dar trabalho. É só isso, eu sou diferente, eu tenho um lado, eu não sou para você uma pessoa antes das eleições diferente depois das eleições. Estou há 27 anos na vida pública, tá ok? Não é virtude ser honesto, é obrigação. Já fui citado pelo Joaquim Barbosa do Mensalão, a imprensa não fala nada. Já fui citado pelo Alberto Elisséfio de Petrolão, a imprensa não fala nada. Por quê? Estou me sentindo discriminado, tá ok? Fui citado como um deputado foi comprado pelo PT, pelo Joaquim Barbosa, e pelo Elisséfio como um dos 3 deputados que não assaltou a Petrobras. E dá um recado aqui, né? Olha só, está previsto no artigo 85, a empresa não tem divulgado isso aí, que também é crime de responsabilidade a interferência nos trabalhos do Legislativo por parte do presidente, no caso, da presidente. E enquanto Lula e Dilma deixaram a Petrobras com as portas escancaradas para o assalto, tudo que interessava para o governo era aprovado na Câmara e no Senado. Isso é interferência. Voto comprado não é democrático. Isso fez parte do meu pedido de impeachment. Infelizmente, o Eduardo Cunha arquivou. Ok? Então nós temos problema no Brasil. Vocês estão perdendo aqui na Zona Franca, de 120 mil para 90 mil funcionários, empregados. Infelizmente, vai agravar, porque em grande parte das produtos de supérfluo, porque entre a televisão e o supermercado, eu deixo de lado a televisão. Ok? E por quê? Porque o governo optou pelo viés ideológico no seu comércio com o mundo todo. Deputado, a última pergunta, o senhor falou em mudança de partido, né? Isso já é uma decisão, já está decidido ou é um pensamento? Não, é mais do que decisão. O Senado agora aprovou uma parte, né, da PEC, da reforma política, nos dando 30 dias de prazo para mudar de partido sem perder o mandato. Eu já estou noivo do PSC. Até agora está tudo acertado. Está faltando só marcar a data do casamento e você vai ser convidado. Quem sabe você seja minha vida? Deputado, este é o meu marido. Feliz ano. Ah, o Marcelo.